Manos e manas, o senhor Roberto, nosso amigo, o senhor Roberto, esposo da nossa irmã Lisete, já está em casa recuperando-se da sua cirurgia, né, que precisou ser feita às pressas e precisa tomar cuidado, uns cuidados especiais dentro desses próximos 8 dias. Nós agradecemos a Deus, né, pela cirurgia ter sido bem sucedida e estamos contando, né, com o seu pronto restabelecimento. Logo, eu depois deste vídeo, irmãos, vou fazer então um áudio comentando sobre o nosso culto amanhã de quarta-feira, ok? Manos e manas, né? Como eu gosto de usar essa expressão, quando lemos na palavra que nos tempos do profeta Elias sobre o que aconteceu a Nabote, do sofrimento lhe imposto pela perversidade da rainha Jezabel, porque ele, Nabote, preocupado em cumprir o que a lei de Deus determinava acerca da venda de produtos oriundos de herança, recusou-se então a vender a sua vinha, o que significou então a sua morte e dos seus filhos por ordens do rei Acabe, graças às mentiras de Jezabel, 1 Reis 21, 13, 14, 2 Reis 9, 26. Quando lemos na Bíblia sobre Jeremias, o profeta de Deus, sendo acusado injustamente de um vende-pátrias, de um traidor e por isto lançado numa prisão calabouço, Jeremias 37, de 11 a 21, e mais tarde sendo feito refém por um grupo de judeus rebeldes nacionalistas que o levaram para o Egito e aí não se soube mais de Jeremias 42. Quando lemos nas Escrituras sobre Estevão, o pregador cristão, sendo apedrejado após ser acusado mentirosamente de blasfemar contra Moisés e a lei de Deus, Atos capítulo 7. Quando lemos na palavra de Deus do apóstolo Paulo ter de dizer que numa região da hoje Turquia, ele e Timóteo passaram por situações que ele explicou como realidades que estavam, ele diz, muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, ou como está em outras traduções, a ponto de nos desesperarmos da vida, isto é, de desistirmos da vida, 2 Coríntios 1:8. Quando lemos sobre estas coisas, esses fatos, nós somos colocados diante da realidade de que mesmo como servos e servas de Deus, nós podemos ser confrontados, atingidos, feridos por fatos ruins da vida. Mas quando também somos colocados pela palavra, pelas Escrituras, pela Bíblia, diante dos avisos de que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, e em nós há de ser revelada, Romanos 8:18, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8:38, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Filipenses 4:19, e que Ele, Jesus, estará conosco todos os dias da nossa vida, Mateus 28, 19 e 20, nós temos condições então, irmãos, de olhar para a vida como ela tem de ser olhada. Não nos iludindo, achando que porque somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, porque somos partes do sacerdócio real de Deus, do povo escolhido de Deus, que nós estamos imunes às intempéries, às dores, aos sofrimentos da vida, porque não estamos. Neste momento, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, está assistindo este vídeo, há pessoas que por causa do mesmo Jesus que eu e você chamamos de Senhor e Salvador absoluto, estão sendo ameaçadas, já estão presas, sendo torturadas, algumas sendo abusadas. Chorei quando há alguns anos li o testemunho de estrangeiros que viram corpos de cristãos que morreram de fome enquanto caminhavam para um culto no Sudão, porque as autoridades não permitiam que eles fossem alimentados exatamente por serem cristãos. Graças a Deus, a situação do Sudão está melhorando para os crentes em Jesus hoje, mas em outros lugares do mundo, o ódio contra os que insistem em pregar que para que haja paz entre os seres humanos, para que haja respeito entre as raças, para que se tenha o cuidado correto com a família, para que se possa ter políticas corretas e justas
justas para todos, em outros lugares a coisa está ficando complicada. Essa pregação sobre o senhorio absoluto de Jesus Cristo vem provocando um ódio que está cada vez mais acentuado. Vi um vídeo de um jovem que recentemente, pregando numa das ruas dos Estados Unidos, foi ameaçado, foi xingado por outros jovens que nos diziam: deixe-nos em paz, faltou pouco para ele não ser espancado. E ele apenas, irmãos e irmãs, estava dizendo que em Jesus as pessoas podem encontrar o sentido da vida. Há alguns meses, um pregador que estava fazendo um culto ao ar livre numa importante cidade do Canadá foi algemado pela polícia, levado à delegacia, porque a sua pregação estava incomodando a um determinado segmento da sociedade local que dizia que não queria ouvi-lo, porque se sentia ofendida por ele, pela pregação dele, o que não era verdade. Eu vi trechos da sua mensagem e ele ainda começa dizendo: eu não estou aqui para julgar vocês, eu não estou aqui para ofender vocês, para dizer que vocês estão errados ou estão certos, eu estou aqui para lhes falar de que Jesus ama vocês. Mas não queriam ouvir, não quiseram ouvir, chamaram a polícia e ele foi preso. Na semana passada se comunicou o assassinato de uma missionária evangélica suíça que há 10 anos havia sido sequestrada por uma milícia muçulmana na África. Seu corpo foi encontrado com evidências do assassinato. Neste dia, hoje, há irmãos e irmãs nossas em Cristo, acometidos pela Covid-19 e por outras doenças. Porque, meus amados e amadas, mesmo como crentes que procuram ser fiéis, há servos e servas de Deus que morrem por causa da Covid-19, por causa do câncer, por causa do coração, por causa dos acidentes, por causa da violência urbana e por causa de atentados terroristas. Então, meus amados e amadas, não nos iludamos à medida que os tempos caminham para o seu final, se apegando às coisas desta vida. Agradeça a Deus por ela, use-as, mas não se apeguem a elas. Creamos sempre que não estamos sozinhos e que a realidade de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história, é que faz toda a diferença, pois ultrapassa o poder do sentir-se ou não bem na vida. Nunca esqueçamos de ser gratos a Deus pelo muito e pelo pouco, mas não confunda Deus com a vida. Não confunda Deus com a vida, porque se nós fizermos isto, nós não vamos perceber do quanto Ele é capaz de tornar realidades ruins em si mesmas em fontes de bênçãos. Não me pergunte como, mas que Ele pode, pode. É por isso que Paulo escreveu no capítulo 8 de Romanos, já citado, que nem a altura, isto é, nem o que está fora do nosso alcance, da nossa compreensão, e nem a profundidade, isto é, nem aquilo que significa para nós o buraco do sem fim, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou a gente crê nisto, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem que Ele nos ajude nós não vamos conseguir crer nisso, mas se há alguém interessado, profundamente interessado em nos ajudar a crer nisto, é o Espírito Santo de Deus. Ou a gente crer nisto com a ajuda do Espírito de Deus, ou vamos estar no meio daqueles e daquelas sobre as quais o oráculo de Deus avisou: se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre os seres humanos, nós somos os mais dignos de pena. 1 Coríntios 15, 19. Com certeza, queridos e queridas, com certeza, é porque o mar da vida fica furioso, porque o mar da vida fica furioso, é que a gente pode pedir sabendo que há resposta para o nosso pedido. Senhor, olha quão grande é o mar, quão pequenos e frágeis são os nossos barcos, mas com Jesus neles, eles vão até sacudir, mas não vão afundar. As águas da vida até nos molham, vão bater em nós e até nos derrubar dentro do barco, mas não nos afogar, com certeza. Isso não. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Esta é a verdade, a grande verdade que faz toda a diferença em nossa vida.